O projeto Focus Visão Brasil, ele surge numa discussão que nós estávamos tendo, creio eu, em 2007, em Nazaré Paulista, numa reunião do IP, onde Guilherme Leal e eu estávamos, e nós observávamos o crescimento de alguns setores da economia. E você precisa se recordar que naquele momento a economia brasileira bombava, né? Na palavra que se usava então. Nós estamos bombando, exportando tudo que a gente pode de minérios, de pecuária, de grãos, etc, etc, etc. E foi diante dessa constatação de crescimento da economia brasileira e principalmente do setor do setor de commodities, né, e de várias commodities importantíssimas para a geração de divisas, balanço comercial, etc., que surge a pergunta, mas vem cá, e o que vai acontecer, isso tudo dando certo, né? O setor de fibras, papel e celulose, né, florestas plantadas expandindo, o setor de soja expandindo, cana-de-açúcar, etanol, empresas estrangeiras comprando fazendas Brasil afora, produções já pré-vendidas de etanol ainda não fabricado para o Japão, né? Se isso tudo der certo, se essa expansão toda ocorrer, o que vai ser desse país, né? Ele vai encolher em termos de território, né? E será que não está havendo uma superposição nesse crescimento? Como é que fica essa questão? Bom, aí o Guilherme, esse espírito inquieto que ele tem, começou a fazer perguntas óbvias. Tá, mas o que acontece com política pública? Tem alguém se preocupando com isso, né? Tem alguém interessado nesses overlappings? Tem alguém preocupado com controlar essa situação? E como é que fica a biodiversidade? Tem uma biodiversidade embaixo disso tudo. Quem é que está preocupado com essa conservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, harmonizar essa conservação de biodiversidade com todo esse boom econômico aí que está acontecendo? Bom, e aí ele começou a perguntar, como ele sempre faz, quem é que está cuidando disso, quem está cuidando disso, nós chegamos a uma conclusão que, pelo menos nós não sabíamos quem cuidava disso, né? E aí a primeira proposta foi, então por que vocês não fazem um levantamento, quem é que pode fazer um levantamento sobre quem é que cuida disso, né? Quem é que está preocupado com essa questão, onde é que estão os dados sobre isso, né? E foi por aí que começou a coisa, né? O Focus tinha primeiro essa preocupação, e coincide isso tudo com o nosso momento de planejamento estratégico, quando a gente tinha a intenção de criar uma unidade operacional dentro do Funbil, uma unidade de negócio, como a gente chamou, que se ocupasse justamente da questão territorial, que para nós, institucionalmente, é fundamental, ou seja, principalmente na medida em que essa nossa virada nos leva a uma aproximação maior do setor privado, principalmente no atendimento à necessidade de projetos do setor privado, né? A gente precisa, como condição inicial, saber onde é que esses projetos vão estar sendo desenvolvidos, em que território, em que biodiversidade, para que isso fique dentro do nosso mandato, para que a gente não esteja estimulando projetos ou participando, nos envolvendo de projetos que, na verdade, estejam causando um impacto negativo sobre a biodiversidade. Então, para nós, essa questão de desenvolver uma capacidade metodológica de análise territorial como condição para a nossa predisposição ou a nossa disposição de nos envolvermos ou não num projeto é fundamental. Então, o projeto veio nos alimentar a criação dessa unidade. Eu acho que o Funbil tem tradição de diálogo em dois sentidos. Tem os diálogos sustentáveis, que eu acho que expressam uma versão dessa capacidade de promover o diálogo, mas que tinham um objetivo diferente, né? Que tinham o objetivo de alertar, de sensibilizar determinadas lideranças para questões importantes para nós, né? Alertar principalmente lideranças empresariais, né? Eu acho que isso que está sendo inaugurado aqui como diálogo é uma outra coisa. É um processo muito mais profundo e muito mais importante, né? Que eu acho que vem ao encontro de algumas experiências que nós tivemos lá no início, na primeira geração de projetos, em que a gente ia para campo para negociar, né? Íamos sentar com vários agentes locais e discutir caminhos alternativos comuns, de interesse comum, etc. Eu acho que nos anos 2000, principalmente
quando a gente começou a se envolver muito com harpa, etc., tal, a gente passou a ser mais um executor. Eu acho que esse tipo de projeto nos coloca de volta no campo e nos coloca de volta como intermediadores de relações complexas. Eu acho que isso é... Agora, tem uma coisa que eu acho importante também entender sobre o Fumbio, né? Nós nunca fizemos nada que nós já tivéssemos feito antes. Nunca teve receita de bolo no Fumbio. Nós sempre partimos de coisas que nós não sabíamos fazer.